pergunta bem legal que a gente pode começar falando sobre ela é a seguinte: estando em casa sem doula, é possível saber quantos centímetros estou de dilatação? Posso eu mesma avaliar a dilatação e a progressão do parto? Então, assim, gente, essa pergunta ela é muito legal porque tem várias coisas que eu quero falar sobre ela. Primeiro, que muitas gestantes vão ter acesso à doula, mas algumas não terão acesso a um profissional de assistência ao parto, seja doula, enfermeiro obstetra, físio, né? E a gente sabe que qual que é a orientação da gente procurar o hospital? Vocês sabem qual que é a orientação que a gente sempre dá, principalmente em época de pandemia, mas fora também? Qual que é a orientação que a gente dá, em que momento procurar um hospital durante o trabalho de parto? Quem é Liora Lover, acompanha a gente, sabe que a gente tem até uma regrinha para essa procura. Tem uma regrinha que a gente chama 311. É uma regrinha super fácil. 311. 311. Este é o momento de você sair da sua casa em trabalho de parto e ir para o hospital. Ah lá, ó. Ah, Liora Lover, 311. O que quer dizer isso na hora de 311? É quando você está com contrações, e a gente só recapitulando aqui. Contração é quando a barriga fica toda dura, ela fica tipo quadrada assim, toda dura, de cima para baixo. Uma dor aqui embaixo, né, ou indo para as costas. Isso é uma contração. Quando as contrações estão com um intervalo de entre 3 minutos, durando 1 minuto, e essas contrações, elas precisam, esse ritmo de contração precisa permanecer por 1 hora. Então, esse que é o padrão 311. Então, este é o momento ideal para ir para o hospital. Por quê? É um momento que, pela lógica da fisiologia, é um ritmo de contração de fase ativa. Então, você vai para o hospital nesse momento. A indicação é, vá para o hospital em fase ativa. Mas por que ir para o hospital em fase ativa? Por que eu não posso sentir as contrações e logo já ir? Justamente porque quando você interna precocemente no hospital durante o trabalho de parto, as chances de você ter intervenções desnecessárias ou ir para uma cesariana é bem maior, né? Por que isso? De onde você tirou isso, Laura? De onde você está falando isso? Está ficando doida? É porque, gente, quando a gente acompanha um parto, eu vou até mostrar aqui para vocês. Quando a gente acompanha um parto, nós profissionais, a gente tem você tem um prontuário. E dentro desse prontuário existe um gráfico que chama partograma. O partograma é um gráfico, é tipo uma tabelinha assim, uma tabelinha, em que a gente vai anotando o horário e quantos que você estava de dilatação, como é que estava o coração do bebê, como é que estava a característica do líquido amniótico, enfim. Então, quando você adentra no hospital, dependendo de como é a equipe, eles já vão abrir esse partograma. E aí eles vão colocar lá, por exemplo, vamos pegar aqui a Luana. Luana, você está todo dia na minha live. Luana é aluna nossa da comunidade. Luana, gente, olha só que interessante. Ela entrou para a comunidade antes de estar grávida. É tentante ainda. Ela engravidou e ainda é aluna do pré-natal coletivo, está sempre com a gente, né, Luana? Vamos pegar exemplo de Luana aqui. Aí Luana interna nesse hospital, sei lá, às 16 horas. E aí ela é avaliada. E aí, dependendo do profissional que está te atendendo, ela vai avaliar, por exemplo, a Luana e vai ver que no toque vaginal, a Luana está com 4 centímetros de dilatação. Aí ele vai lá, 16 horas, a Luana está com 4 centímetros de dilatação e o bebê ainda está alto para burro. Sei lá, no gráfico a gente coloca... Tô fazendo aqui, vou mostrar para vocês. Tem -3, -2, -1, 0, +1. O que é isso, Laura? Isso são os graus que o bebê fica dentro da bacia da gente. E aí, ele vai anotar, o bebê tá super alto. Nossa, o bebê tá alto da Luana. E ele vai avaliar. Passando, sei lá, 1 hora, se ele for um médico muito tradicional, uma parteira muito tradicional, dali 1 hora ele vai falar, Luana, tá na hora da avaliação, deita aí. Aí ele vai anotar lá nas 17 horas. Por incrível que pareça, às 17 horas, Luana ainda está com 4 centímetros. E o bebê ainda continua alto, porque a gente sabe que no intervalo de 1 hora é muito improvável que ocorra uma modificação, assim, no trabalho de parto. E aí, gente, vai seguindo. A cada hora o médico vai lá, avalia e bota no gráfico. Vai lá, avalia e bota no gráfico, né?
E o que acontece? A gente sabe que a fase latente, a fase até os 6 centímetros, é a fase mais demorada. Tem mulheres, pasmem, que ficam um dia, 24 horas em trabalho de parto, na fase latente. Então, imagina, se a Luana for uma dessas gestantes, em que dilata um pouco mais devagar e tudo bem. Ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Eu fiz um gráfico, tá vendo? É assim que a gente faz, anota o partograma. Aqui é a altura do bebê, aqui é a dilatação, e a gente vai anotando, progredindo. Se dali a 4 horas não tiver uma mudança grande ou o bebê não tiver nascido, vão começar as intervenções em Luana. Estourar a bolsa, colocar sorinho, ficar apressando ela e, quiçá, levar ela para uma cesariana. Então, gente, internar precocemente não é bom pro trabalho de parto. Não é bom. Então, é por isso que eu abri mais essa pergunta para explicar isso para vocês. Então, e assim, é ruim também, agora a Ana entrou aí, eu lembrei agora uma coisa. É ruim também pro serviço. É ruim tanto para a gestante quanto para o bebê, né, que não quer intervenções, mas é ruim também para o serviço, que fica com aquela gestante, por exemplo, ocupando um leito por muito tempo, e é um parto que não desenvolve. E eu falo que quando você entra quando você entra no hospital, você interna, começa um grande tic-tac, começa tic-tac, tic-tac. As horas do seu parto vão sendo contadas. E aí a gente fica naquela coisa, bom, já tá 10 horas, 12 horas, não pariu. E a gente fica pensando, o que tá de errado nesse parto? O que tem que intervir? Então, gente, a grande bola da vez, a grande sacada dessa pergunta, que essa pessoa já entendeu porque ela fez essa pergunta pra mim, é a seguinte: vá para o hospital quando está em fase ativa. E o padrão de fase ativa, geralmente, é esse padrão que uma seguidora colocou ali. 3, 1, 1. Intervalo de 3 minutos entre uma contração e outra, com duração de 1 minuto, né? Uma contração longa, forte, intensa. E esse padrão, ele permanece por 1 hora. Porque o parto, gente, às vezes ele engana a gente tá achando que tá tudo, né, tá tudo fluindo, mas o parto engana a gente. A gente pode estar super bem com contrações e de repente a contração passa, tá tudo bem também. Então, se você viu que por 1 hora continua, beleza, tá na hora de ir pro hospital. Tá, mas a pergunta, Laura, é a seguinte: ela tá em casa sem a doula, né? Porque a doula, gente, doula não faz procedimento na gestante, ela não toca, ela não vê pressão, ela não vê a frequência do coração do bebê, mas doulas têm muita experiência em acompanhar partos, né? Então elas sabem mais ou menos o padrão, que é isso que a gente vai falar hoje, né? Então essa pessoa está sem a doula. É possível saber quantos centímetros estou de dilatação? Eu posso eu mesma avaliar a dilatação e a progressão do parto? Então, assim, aqui tem 2 coisas bem importantes. Uma coisa é a dilatação e outra coisa é a progressão do parto, tá? Então, assim, a progressão do parto, a gente vê, uma das coisas que caracteriza a progressão do parto é a evolução da dilatação. Ok, beleza, né? A própria dilatação você pode ver, claro que pode ver, né? O corpo é seu, você pode fazer a dilatação, você pode fazer o toque vaginal em você mesma, né? O que acontece é que às vezes você vai ficar mais ansiosa, que você vai fazer o toque e não vai saber, ou não vai encontrar o colo, ou às vezes o colo tá mais pra esquerda, mais pra direita, às vezes você vai tocar e vai ficar meio pensando naquilo, como que é que tá. Às vezes, por exemplo, eu já vi histórias de gestantes que a gente acompanha que o próprio marido, o próprio companheiro fez toque na mulher e tal. Mas assim, gente, eu não oriento vocês focarem nisso, em saber com quanto de dilatação. Você pode se tocar? Pode, mas eu acredito que esse não é o foco. Para você ir para o hospital na fase ativa, eu oriento você a aprender vários macetes para perceber a evolução do parto, a progressão do parto. Então eu falei que são 2 coisas nessa pergunta. Uma coisa é a dilatação, outra coisa é a progressão do parto. O que é a progressão do parto? É quando já está dilatado, é quando a bolsa está intacta ou não, é quando o bebê desceu ou não, se está alto, se está baixo,
né? Então, assim, muitas coisas, a dilatação é uma coisa, a progressão é outra, tá? Então, para eu ver a progressão do parto, existem várias formas. E você não necessariamente precisa de um profissional para saber. Você pode saber. Então, você vai pegar o seu caderninho agora, gente, porque quem que tem caderninho aqui de live? Porque tem gente que já colocou pra mim. Laura, eu tenho caderninho das suas lives que eu anoto todas as dicas. Então, essa é dica de ouro. É dica pra você saber o que você vai fazer pra saber se o seu parto está progredindo ou não, se tá na hora de você ir pro hospital ou não. Então, vamos lá. Sinais de progressão de parto, caneta, lápis e papel na mão. Chicão está acordando. Vamos lá. Alguém fez assim, né? Que tem o caderninho. Vamos lá. Sinal de progressão de parto. O primeiro clássico, que é o que eu sempre falo, gente, foca nisso, foca nisso, foca nisso, é contração. Então, as contrações precisam estar ritmadas. Ai, Laura, o que é isso? Contração ritmada. É aquilo que eu falei pra vocês. É aquele padrão, tá? Então, anota aí. Contração 3, 1, 1. Você sabe que o seu parto está progredindo quando você tem contrações com intervalo entre uma e outra de 3 minutos, duração de 1 minuto, e esse padrão permanece por 1 hora. Beleza. Outra coisa que você sabe que o seu parto está progredindo é pelo seu limiar de dor, pelo seu comportamento. Vou desenvolver melhor a ideia. Quando a gente tá sem dor, quando a gente tem contrações que são curtinhas, que são tranquilas, que duram pouco e que a dor parece uma cólica de menstruação, o que a gente faz? Vem a contração, a gente faz, ó, né? A gente respira, a gente foca na contração, mas passou, a gente tá, ó, gravando story, falando, respondendo WhatsApp, mandando mensagem pra não sei quem. Eu sempre digo assim, ó, eu falo pras minhas gestantes que quando elas me ligam, o Chicão acordou, vai querer mamar. Então vamos para um momento mamar, gente. Eu falo pras minhas gestantes assim, quando vocês me ligam, primeiro, a gestante me liga ou a gestante me manda o WhatsApp, eu sei que ela não tá em trabalho de parto efetivo. Porque ela tá muito bem, obrigada, ela tá ainda raciocinando, ela tá usando ainda a parte racional do cérebro dela. E por mais que o marido me ligue, tá, fulano tá em trabalho de parto, venha ver, tá forte, o parto está progredindo. Eu chego na casa dela e ela me recebe na porta com um grande sorriso, dizendo que hoje é o dia, dizendo que como que tá o dia, que tá sol, que tá chuva. Eu falo, já não tá em trabalho de parto efetivo. Por quê? Porque ela tá tão bem que ela foi até abrir a porta pra mim, entendeu? Então, assim, gente, o segundo aspecto é a questão do nosso comportamento. E em relação à dor também, ela vai ver que dói, né, e que exige uma maior concentração dela, mas durante o momento da contração. Passou a contração, ela já tá bem, ela já começa a conversar, ela já consegue conversar, ela consegue andar. Inclusive, no meu primeiro parto, quando eu não sabia o que era uma fase ativa, eu fui pro consultório do meu GO para ele me avaliar, né? Era um parto prematuro, eu tava com a minha equipe de enfermeiras obstetras. E aí, quando eu cheguei lá, saindo de lá, na verdade, eu virei pra minha parteira que tava com ela no carro e disse, nossa, né? Veio uma contração, eu respirei. Eu disse pra ela, nossa, como a contração é gostosa, né? É uma sensação gostosa, eu entrei dentro de mim e tal, e depois eu fico bem e tal. Só que eu tava com 4 centímetros e eu tava nas contrações do início, sabe? Então, assim, depois eu fui ver o que é uma contração de verdade. Então, a gente tem essa sensação de que, nossa, era só isso, né? Nossa, né, tá tranquilo. Então, esse comportamento é um comportamento mais racional, um comportamento mais tranquilo e uma sensação de dor mais leve também, tá? Agora, quando que eu sei que meu parto está progredindo? Eu sempre falo, né? De 2 uma. Anotem aí, de 2 uma. Ou quando você tá nesse padrão e vai direto para um surto, ou você vai desse padrão direto para um padrão de extrema conexão. Como que é isso, Laura? Explica, desenvolve melhor essa ideia sua.
Quando você tá bem, você tá, né, tendo as contrações, respirando, focando e tal, você vai ver que as contrações, elas vão vir com menos intervalo, menos ainda de 3 minutos, e que ela vai durar bastante. E aí você vai perceber que é que nem umas ondas do mar muito fortes, elas vêm, parecem ondas grandes, parece que ela vai te engolir, e ela, quando você se recupera de uma, vem outra. Você nem precisa de aplicativo para saber que mudou o padrão, que o seu parto está indo para frente. Juro para vocês, gente, vocês não precisam de aplicativo, é só vocês se perceberem, né? E aí o comportamento vai mudar. Então, por quê? Essas contrações, essas ondas enormes, elas requerem de você um posicionamento. E aí, vamos pegar aqui a Amanda. E aí, Amanda, o que você vai fazer diante dessas contrações tão fortes, né? Você vai entrar dentro dessa onda, você vai deixar se levar por ela, levar um grande caldo, ou você vai aprender a surfar nessas ondas, as contrações, né? E aí, geralmente, os gestantes não tem jeito, ela vai ou para um lado ou para o outro. Ou ela vai para o lado do surto, vai surtar e vai falar, eu não aguento mais, eu quero cesariana, eu não achava que era isso. A Laura mentiu pra mim, a Laura é mentirosa, a Laura é louca, né? Todas essas coisas que as gestantes falam, que a gente fala. E a outra, justamente porque você vai ver que a dor é bastante, que quando mal você se recupera de uma, vem outra, e fica um ciclo, aquele ciclo que a gente tá falando na maratona, que é aquele ciclo do medo. A gente vai cada vez mais sentindo mais medo, mais tensão e mais dor. Então, o padrão, você vai ver que você vai mudar o seu comportamento na fase ativa, durante a progressão no trabalho de parto. Ou você vai perceber que, poxa vida, não tem muito o que fazer. Estamos em trabalho de parto, vou ter que aceitar essa minha realidade e vou começar a respirar, né, de acordo com a técnica que você aprendeu. Vou trabalhar no meu corpo, vou cooperar com essas contrações do meu trabalho de parto. E aí você vai entrar num momento, num comportamento de extrema conexão. Então observe, gente, aqui a gente falou de progressão de parto. Contrações rítmicas num padrão de 3-1-1, mudança do comportamento da gestante, da parturiente, e a outra coisa é percepção da intensidade da dor mesmo, porque a dor ela vem, ou se ela não vem aquela dor muito forte, vem aquelas contrações bem intensas, você vai perceber isso. Outra coisa aí, quarto ponto, anotem aí no caderninho de vocês. Quarto ponto, porque a gente sabe que existe uma progressão no trabalho de parto. Quando você percebe que a bolsa estourou. Então, se você está tendo contrações, né, num padrão X lá, qualquer padrão, e você vê que a bolsa estourou, geralmente quer dizer que é um fator de progressão de parto, porque a gente tem ali a bolsa que protege, né, e quando estoura a bolsa, o bebê desce, querendo ou não, ele vai descer. E aí ele vai fazer um contato mecânico direto no colo com a boca, né, direto no colo. E esse contato mecânico vai produzir mais contrações vigorosas, vai produzir vai fazer com que o seu trabalho de parto evolua. Então esse é um fator também. Né? Então a gente tem um comportamento, a gente tem a questão da contração, vamos voltar pela ordem. O ritmo das contrações, a mudança de comportamento, a intensidade da dor, a bolsa estourar. E outro fator que a gente sabe também, que a gente não precisa de profissional para saber, é a questão da perda da secreção. Quando a gente está em trabalho de parto ativo, não sei se vocês sabem ou se essa é uma novidade para vocês. A gente pede, não necessariamente, tá, gente? Isso não é uma obrigação. A gente percebe na calcinha ou na toalha, onde a gente tá, a gente percebe um sangramento vivo, ou o aumento do muco. Quando o bebê está bem perto de nascer, quando ele está no canal, a gente percebe bastante muco, uma liga grande, com sangue vermelho vivo, né? Isso é um fator de que o parto está evoluindo. Esse sangue é do colo que dilatou, que está dilatando. A gente fala assim, nossa, tem sangue de colo, e a gente fica animada, né? Agora tem um sinal clássico aqui, vou encerrar os sinais da progressão do trabalho de parto, que é quando você percebe que o bebê desceu e está no canal vaginal. Qual que é o sinal, gente? Respondem aí pra mim, vou dar um tempinho pra vocês.
Qual que é o sinal que a gente sabe que o parto está progredindo, que o bebê desceu e que está da hora de nascer? Fala pra mim, qual que é o sinal clássico? Vou esperar vocês responderem, tá? Então, pra quem chegou aqui depois, eu tô respondendo uma pergunta muito legal, que é uma pergunta que uma maratonista nossa da Maratona de Aulas Para o Feliz mandou. Estando em casa sem doula, é possível saber quantos centímetros eu estou de dilatação? Posso eu mesma avaliar a dilatação e a progressão do parto? E aqui eu tô falando pra vocês passo a passo, né? Quais são os sinais de que o parto está evoluindo. Tava esperando aqui, ó, vocês responderem pra mim. A Nayane sabe, a Nayane, você é doula, você já sabe. Gente, hora da covardia tem a ver com comportamento, gente. Vontade de fazer força, vontade de empurrar. O círculo de fogo, ele vem depois, ele vem quando o bebê já tá coroando. Eu tô falando aqui quando a gente sabe que o bebê desceu, que está no momento. Então, assim, tem muita mulher que conta pra gente que pariu em casa, sem querer, desassistido, ou pariu no carro, quando, de repente, ela percebe todos esses padrões numa frequência muito rápida, e aí, de repente, ela fala pro marido, olha, eu tô com vontade de empurrar o menino. Ou eu tô com vontade de fazer cocô. Ou aparece um cocô. Sei lá, você tá assim e aparece um cocô. Né? Então, esse é um sinal de progressão de trabalho de parto. Quando você tem vontade de empurrar. Por quê, gente? A gente sabe que no mecanismo do trabalho de parto, existe um processo de dilatação, que muito tempo no obstetrícia a gente ficou muito focado nisso. Então, sei lá, pra bebê nascer tem que estar 10 centímetros. A gente sempre focou nisso. Só que daí, né, a gente sabe que o parto não é só isso. O parto, principalmente, é como o bebê passa pela pelve, passa pela bacia. Então, até essa uma explicação para que... Por que às vezes uma gestante está com 4 centímetros e dali, sei lá, meia hora o bebê já está no colo dela? Que é isso? Que loucura, que parto mais rápido. Justamente porque o que manda no parto, anotem isso, não é a dilatação, mas é como o bebê passa na bacia. Se ele tem um caminho, um livre acesso, às vezes com contrações vigorosas, de 4 para 10 é um tempinho, é minutos, né? Então, quando você sente que o bebê fez uma pressão grande, que você está com vontade de empurrar, é o momento que seu parto está de fato progredindo e que está perto de nascer. Você vai sentir vontade de empurrar, você vai sentir vontade de fazer cocô. E, gente, muitas vezes esse processo é um processo involuntário. E ele não tem muito a ver com a dilatação, sabe? Às vezes você tá com 8, 9 centímetros e o bebê tá ali dando sinal de que quer nascer, tá? Então você vai sentir vontade de fazer força. E aí você pode falar assim... Rapaz, tô em casa e agora o que eu faço? Ou tô dentro do carro e vou segurar. Não tente. Eu já vi histórias de mulheres que já contaram relatos de parto, que às vezes, eu tenho uma história de uma mulher que ela mora numa cidade vizinha aqui que chama Chapada, é uma cidade de 60 quilômetros daqui. E lá não tem hospital. E aí uma das gestantes, que era uma amiga nossa, nem era uma gestante que eu tava acompanhando, ela estava em trabalho de parto lá, observou todas essas progressões. Quando ela viu que de fato ela estava em trabalho de parto, ela foi para o hospital que encaminhava as gestantes aqui para a cidade. E aí ela chegou lá em trabalho de parto, eles viram que estava, colocaram ela dentro da ambulância e ela veio. Nisso, adivinha o que ela sentiu no meio do caminho? Vontade de fazer cocô, vontade de empurrar. E o que a enfermeira disse para ela? Fecha a perna, você não pode vir aqui dentro da ambulância. E aí foi aquele cancan, né? Porque daí a enfermeira falou para ela fechar a perna e tal. Mal sabia a enfermeira que se ela fechasse a perna ia ser mais fácil pro bebê nascer. Enfim, ela pariu o bebê na ambulância. Então, assim, só para dizer para vocês que é um sinal de progressão, é um grande sinal, inclusive, que já está perto, tá? Então, gente, é isso. Esse é o checklist aí para você observar. Inclusive, quando você for usar
esse material, por exemplo, para você colocar na geladeira perto do seu trabalho de parto, ou mostrar para o seu marido, para o seu companheiro, você pode mostrar, olha, amor, é o seguinte, os sinais de evolução do trabalho de parto são esses, ó, esse, beleza? Ah, outro sinal bem legal, gente, que eu esqueci. Nessa mudança de comportamento que a gente sente, algumas gestantes, não são todas, vão querer comer menos, e algumas vão vomitar. Então, assim, inclusive a gente tem meio que um lema no obstetrícia, assim, ó, na verdade uma observação que não é comprovada cientificamente, mas que é a seguinte, quando a mulher vomita, é o vômito dos 7 centímetros. Gente, é batata. É você ver uma mulher vomitando em trabalho de parto, assim, vômito, sabe, assim, sem explicação, toca ela pra você ver, 7 centímetros. O que quer dizer? Por que, Laura, isso de 7 centímetros? Não, é porque geralmente é a fase ativa. Quando a fase ativa começa a vir, as contrações começam a vir mais fortes, muito perto uma da outra, quando você já está em fase ativa, e geralmente é 6, 7 centímetros, né? Então, muitas mulheres vomitam de dor mesmo. É um processo bem intenso. Enfim, gente, então tá vendo? Você pode, claro, perceber a progressão do seu trabalho de parto sem uma profissional de obstetrícia. Claro que pode, sim. Se você tiver, claro, você vai ter uma assistência de uma doula, de uma enfermeira obstetra, é muito bom, dá uma qualidade no processo, mas você mesma pode se conhecer e avaliar esses sinais de progressão. Inclusive, gente, isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês, tem posts aqui no Instagram da Liorá, tem várias fotos em que eu mostro sinais de progressão de trabalho de parto, tá bom? Gente, eu demorei 35 minutos para responder uma pergunta. Será que eu vou conseguir responder as centenas de perguntas ao longo dessa semana? Se não der, a gente vai para outra semana, a gente tá fazendo live todo dia mesmo, então tá tudo certo, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa que fala sobre isso? Tá. Ah, tá. Que é uma pergunta que se tem como verificar dilatação ainda em casa, né? É aquilo que eu falei pra vocês. Ó, meu cheque. Tem como sim, dificuldade nisso, tá? Pausou, gente, mas eu tô continuando. Eu acho que a internet daqui que tá com um problema, mas vamos seguir firme. Tá bom, gente? Então é isso. Gente, tem umas perguntas muito profundas aqui. Vamos lá, exercícios para ajudar a dor lombar. Então esse é o outro tópico. Vocês que estão voltando, oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas novamente à nossa live. Então não falei nada, só fiquei enrolando, tá? Fiquei enrolando enquanto vocês voltavam. Que bom que vocês voltaram. Agora a gente vai falar sobre algumas intervenções. Tá? Tem algumas intervenções aqui que perguntaram se pode, se não pode, se é necessário, se não é necessário. E eu vou responder para vocês, tá bom? Alguém perguntou aqui se sempre nos partos normais é feita episiotomia. Então, gente, episiotomia... Peraí que o Chicão está chegando. Vamos dar um oi, Chico? Sempre tem um oi do Chicão. Pausa pro oi do Chico. Oi, mamãe. Fala, gente, toda vez que eu apareço na live, tem que subir uns corações pra mim. Por causa que eu sou muito liveiro. O pessoal aqui falou que eu vou ser o funcionário do mês. Por causa que eu faço live todo dia, não falto nem um dia. Tô aqui sempre conversando com vocês, entendeu? Compartilhando os meus conhecimentos de TT. O TT da minha mãe tá muito gostoso. Olha como que eu tô crescendo, ó. Eu tô linda, gente. Tô amada demais. E a partir de agora é só atrapalhando a live da mamãe. Mas tá tudo bem, gente. Oi, pessoal. Tudo jóia? Vocês estão acompanhando meu crescimento aí? Oh, que delícia. Gente, que delícia. Bom, beleza. Vamos ver o que a gente consegue responder com esse menino aqui. Vamos lá, mano. Vamos engatar um TT em você. Que a gente vai falar de episiotomia agora, mano. Episiotomia é um negócio que você nem sabe o que é, né, meu filho? Nem eu. Nem eu sei. Gente, então, alguém perguntou aqui se sempre no trabalho de parto
é feita episiotomia. Então, assim, episiotomia é para ser o 0%. Eu não vou dizer isso para vocês, porque existem alguns casos em que alguns profissionais vão lançar a mão do epísio para ajudar um bebê que está com uma alteração cardíaca sustentada, que precisa nascer, e aí eles vão usar, sei lá, um vácuo, um fórceps, ou vai precisar ter um espaço para fazer manobra, porque ele não tem experiência, e aí ele vai lançar mão de epísio. Então, eu dizer que epísio é 0% de indicação, que não teve nenhuma indicação, eu acho que às vezes eu posso falar isso pra vocês vão entender, e se um dia acontecer com vocês vão falar assim, a Laura falou que não tem nenhuma indicação. Mas o que diz as diretrizes do Brasil, as orientações de forma geral sobre essa questão do epísio? Que a taxa aceitável é de 10%. Então, a epísio é para ser quase nunca, a epísio é para ser exceção. Eu posso dizer para vocês com maior alegria que as minhas mãos nunca fizeram episiotomia. Na nossa equipe, a gente tem 5 enfermeiras obstetras e nenhuma das enfermeiras da nossa equipe fez episiotomia em alguém. Então, assim, a gente trabalha em maternidade pública, a gente trabalha com mulheres de alto risco, a gente acaba atendendo partos, vez ou outra, dessas mulheres e não precisa. Não precisa, gente. Às vezes que eu vi fazer uma epísio, não tinha indicação. Às vezes, é como eu disse, o profissional precisa alocar um fórceps. Às vezes ele precisa fazer uma manobra para tirar um bebê de distócia de ombro. Aí, se ele não tem experiência em fazer esses procedimentos sem epísio, ele vai cortar. E aí a gente pensa, não, tudo bem, entre salvar o bebê, né, e fazer um corte, a gente até prefere, né, que faça um epísio para salvar o nosso bebê, né? Enfim, gente, a epísio, ela veio culturalmente, quando a mulher foi para o hospital, a epísio foi introduzida de forma muito... Oh, meu amor, o que foi? Vamos pro outro peito. Às vezes é o outro peito que ele chora. Gente, ele chora duro que vocês nem sabem. Ele não quer mamar. Ele quer só denguinho da mãe. Fala, eu quero andar, eu quero que a atenção da minha mãe. Olha lá, leite. Gente, o leite tá escorrendo aqui, ó. Ele não quer nada, não. Fala, eu quero atenção, gente. Eu quero. Gosto de conversar, gente, com ele. Então, gente, quando o parto ele foi para o hospital, a epísio era feita, realizada de forma rotineira, né? E aí ocorreram vários estudos, né? Inclusive estudos clínicos randomizados que compararam, né? Fazer epísio e não fazer epísio. Então, existem muitos prejuízos para a mulher, né? Primeiro, porque o bebê vai nascer sem epísio, tá? Fica tranquila. Não tem músculo tão forte da vagina assim que vai prender um bebê, até porque o bebê, o útero empurra e o bebê também ele se impulsiona para nascer, né? Então, assim, antes ele era feito para todas as gestantes, e aí a gente sabe dos malefícios da epísio, né? É só a gente pensar, vamos pensar aqui comigo, raciocinar. A gente tem um tecido, né? Um músculo com tecido de fibras que é para um lado. E quando a gente vai lá e corta, eu mesmo corto um tecido, até a própria técnica de epísio é não obedecendo às fibras musculares. Então, alguém vai lá, dá o ponto, fecha, né? Mas aquela função muscular que tinha, principalmente aquele tônus que tinha naquela região, já não fica ali um tecido de fibrose, fica um tecido que ele tá junto, mas ele não tem aquela função, aquele tônus, né? Então, muitas mulheres vão sentir problemas de prolapso de canal vaginal, problemas de prolapso de bexiga, problemas urinários, principalmente dor durante a relação sexual, né? Então, algumas mulheres vão ter problema de cicatrização, aquela ferida vai abrir. Muitas mulheres vão ter problema de cicatrização e vão ficar com uma marca, né? Quem nunca viu aquela foto, é só colocar no Google episiotomia, vai aparecer um projeto de uma fotógrafa que até fez o curso de doula comigo, a Carla Reiter, né? Ela elétrica
né? E uma dos relatos que ela tem é de uma mulher que foi submetida a uma episiotomia sem necessidade, e aí a cicatriz da episiotomia dela vem até no bumbum. Então a foto é a mulher deitada de lado assim, e a cicatriz até o bumbum, uma fibrose bem grande, né? Então assim, gente, a episio, respondendo a pergunta, é para ser nunca ou quase nunca, tá? Ela foi feita de forma rotineira, a gente sabe dos prejuízos dela. Tem uma outra ideia de que, então já sei, é melhor fazer um corte retilíneo, bonitinho, que depois eu sei como é que vou costurar, do que depois do parto eu ter que ficar olhando em que lugar que lacerou. Porque geralmente quando tem lacerações espontâneas, fazendo cocô. Quando tem lacerações espontâneas, elas geralmente são estreladas. Elas, sei lá, tem uma lá perto do clitóris, uma aqui, um rasgadinho perto do períneo, uma mais perineal. E de fato é um pouco mais difícil para suturar. A gente tem que ficar pesquisando mais, mas é um processo, gente, por mais que lacere, é um processo natural, é um processo fisiológico. Então, a fibra, ela lacerou do jeito que nem um tecido, por exemplo. Quando a gente pega um tecido, né, há tanto tempo eu não costuro mais, gente, agora com 4 filhos eu nem costuro mais, mas eu sei costurar, tem máquina de costurar, inclusive já fiz saias, blusas, enfim. Mas enfim, agora eu não faço mais nada disso. Então, quando a gente pega um tecido e rasga ele, né, com a mão, ele tem uma fibra, ele não tem um jeito certo de você rasgar, e ele vai rasgar certinho. As costureiras, quando você vai comprar tecido, eles só fazem assim, eles rasgam certinho ali na linha do tecido, né? É a mesma coisa quando a gente tem um parto normal e lacera. Pode ser que rasgue, pode ser que machuque, mas isso é dentro da anatomia da sua fibra. Diferente de quando você vai lá e corta esse tecido. Vai ser um corte que muitas vezes não vai obedecer, não vai seguir essa mesma linha, tá bom? Então é isso, gente. Também, olha que interessante, tem post sobre isso. É uma revisão, inclusive, sistemática que eu fiz sobre episiotomia. Tá no Instagram, e depois eu vou colocar aqui pra vocês nos stories. É um post bem legal, tem o estudo que fala sobre isso. É bom que vocês podem mostrar isso pra alguém. Tá, eu vou responder mais uma perguntinha só, que eu falei que eu ia falar sobre as intervenções, né, as perguntas sobre intervenções. Alguém perguntou aqui se ela precisa parir deitada. O que vocês me respondem? Vocês que já são Leora Lovers de carteirinha aí. Precisa mesmo parir deitada, gente? A gente sabe que culturalmente as mulheres sempre pariam deitadas, naquela posição de frango assado ou litotomia, que a gente chama, né? Com as pernas para cima. Inclusive, muitas mulheres que não têm acesso à informação, eu vejo que vão parir comigo lá no SUS, no hospital, às vezes elas não têm no imaginário delas, elas nem passam na cabeça delas que elas podem parir de outra forma. Então elas chegam, a gente fala, quando eu recebo elas no plantão, eu falo, olha, aqui tem várias formas de você parir. Você pode parir na banqueta, tem essa cama que você pode parir do jeito que você quiser, você pode ficar de 4, você pode parir no chão, nesse cantinho, no banheiro. Vou falando pra elas. E aí elas vão olhando assim com aquela cara, sabe? Tipo, parir em banco. Parir, sei lá, no chão, que nem índia. Então, por quê? Elas já estão elas têm no imaginário delas que parte deitado. E muitas delas vão parir deitado. Inclusive, a gente tem altos indicadores de parto deitado, justamente porque a mulher quer parir deitada. Então, a mulher pode escolher parir deitada, se ela quiser. Mas é importante a gente ver que a posição de parto é um desejo da mulher. Então, ela pode parir deitada se ela quiser, mas ela não precisa parir deitada. Ela vai parir na forma, do jeito que ela quiser, na posição que ela quiser, apoiada no marido, debaixo do chuveiro, num cantinho, no chão. Ela vai parir do jeito que ela quiser, tá? E olha que interessante, muitas vezes a mulher, se a mulher está bem conectada, se ela está, né, com o próprio parto, ela vai parir numa posição em que vai favorecer a passagem do bebê, que vai favorecer o nascimento do bebê. Então, sei lá,
A mulher, sem saber, sem fazer ultrassom, sem nada, quando ela percebe que o bebê é grande, ela mesma, inclusive, olha que interessante, tô lembrando aqui de um parto que eu atendi, que eu olhava pra parteira e a mulher ficava de cócoras, ia de um lado pro outro, de um lado pro outro, e ela ficava de 4. Ficava de cócoras, ia de um lado pro outro, e ficava de 4. Quando a mulher fica muito de 4 instintivamente, a gente já pensa, é um bebê grande. Né? E eu dizia pra ela, nossa, eu tenho a impressão de que essa mulher, disse o nome dela, né, pra outra parteira, tá fazendo de tudo, tá super conectada pra parir um bebê grande, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a posição do parto, quando a mulher está bem conectada, bem tranquila em relação ao parto, ela vai adotar uma posição que o corpo sabiamente vai mostrar, faça isso, que seu bebê vai nascer mais rápido, vai nascer mais fácil. Então, bebês grandes acabam que as mães gostam de ficar numa posição de 4 apoios, instintivamente, porque a gente sabe que de 4 apoios, quando a mulher fica de 4, existe uma retropulsão do sacro. Então, o sacro que tem um formato em J, né, como se fosse um J. Cadê o meu pai, gente? Cadê o meu pai pra terminar aqui a live dar um tchau pra esse pessoal? Gente, estamos terminando a live, pessoal. Tá, só pra terminar essa ideia aqui, gente, esse raciocínio do de 4, né? Então, quando a mulher ela tá bem conectada com o próprio corpo, ela faz ela escuta o próprio corpo e o corpo dela vai dizer, fica de 4 ou fica de cócoras, porque esse é o jeito que o seu bebê está dentro de você e é o melhor jeito para você parir. Então, quando a mulher, voltando à ideia aqui, tá? Quando a mulher tá de 4, e aí, quando a mulher tá no expulsivo e fica de 4, existe uma retropulsão. Então, o sacro, ele faz isso aqui, ó. Quando a gente faz esse teste com vocês, às vezes vocês estão em casa, gestante, fala assim, marido, vem aqui fazer uma massagem na minha lombar. Aí o marido vai lá e aí vocês fiquem de 4 para vocês verem. Que vocês vão sentir o cóccix e o sacro de vocês fazendo isso, ó. E aí ele vai fazer isso e aí vai ter pelo menos ali 1 centímetro, 2 centímetros a mais para o bebê nascer no estreito inferior. Então, mulheres que têm bebês muito grandes, elas acabam adotando instintivamente essa posição para o bebê nascer mais fácil, mais rápido. Olha que interessante. Também tem post sobre isso, é um post que a gente fala, a Tatiane está dizendo que tem... Tatiane não, a Tatiane dizendo que ela leu o post sobre o J. Eu explico como que é a anatomia do nosso sacro e o que a gente faz para favorecer a saída do bebê quando nasce. Gente, belezinha, tá dando meu tempo aqui de 1 hora. Tá? E Chicão tá ali berrando na porta. Eu quero me despedir de vocês dizendo que eu respondi 3 perguntinhas. A gente tem centenas de mensagens para responder.